Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, nós hoje já começamos a vislumbrar as 3 grandes liturgias que vivenciaremos. Domingo, nós proclamaremos que o Senhor de fato vai ser elevado ao céu. No próximo domingo, Pentecostes virá para conformar e confortar os nossos corações. E no domingo seguinte, o mistério da Santíssima Trindade se fará presente entre nós. Quanto maior a graça da presença, da dinâmica de Deus dentro de nós, maior deverá ser a limpeza dentro do nosso coração. Por isso que na caminhada pascal, nós somos surpreendidos por momentos em que o Espírito Santo vai despertando a nossa vida para este processo, para a identificação deste mistério dentro do aerópago do nosso coração. Hoje, de forma especial, nós vamos contemplar na liturgia, segunda-feira, o Evangelho chega ao coração de uma mulher às margens do rio. O Evangelho atinge e abre aquele coração. Ontem, o Evangelho chega na vida daquele carcereiro, diante daquele barulho grande que o Espírito manifesta: eu estou aqui. Aquele homem, ao ver libertos, sem sair do lugar, aqueles 2 que anunciavam o Evangelho, faz uma experiência profunda com Deus. E hoje, qual é a experiência que o Espírito nos comunica? A palavra não está algemada. A força do Espírito continua agindo com liberdade e por isso vai ajudar-nos a visitar o ambiente que Paulo hoje entra. Não mais um coração, não mais um cárcere, mas agora numa dimensão mais profunda, num ambiente desafiador. A anunciar o Evangelho àqueles homens que já estão cheios do conhecimento, cheios da filosofia, cheios de uma sabedoria. E por isso que quando fazia a meditação da palavra ontem, me veio à mente um testemunho que presenciei em uma das missões que fizemos. O padre que nos convidou disse: a minha paróquia está povoada de protestantes. Parece que em cada esquina se abriu uma igreja e as velhinhas do apostolado já se encontram incomodadas. Muitas já estão passando para essa nova igreja que agora abriu. E começamos a bater de porta em porta. Em uma determinada casa, uma senhora muito simpática abriu-nos a porta: a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. E entramos para conversar. E ela disse: os senhores são católicos? Somos sim. Eu posso partilhar um pecado? Pode. Dentro do meu quarto eu tenho um altar escondido. Eu disse: por quê? A minha família toda foi convertida. E eu não tive outra saída.
tive que também passar aí a igreja com eles. Aceitei Jesus e aderi a uma nova fé, que não é a minha, mas eu mantenho a minha primeira escondida. Sabe de que forma eu posso mostrar ao Senhor? E entramos no quarto da bondosa senhora. Quando ela abriu o guarda-roupa, tinha Jesus crucificado, São Francisco das Chagas e Nossa Senhora das Dores. Eu disse, por que a senhora mantém este altar? Padre, é segredo. Eu vou no culto, mas quando eu volto, eu preciso olhar o meu altar. Esta experiência que nos visita hoje na primeira leitura, deve falar muito forte dentro do nosso coração. Esse altar ao Deus desconhecido, há muito tempo, foi causa de santidade para muitas pessoas. Ele não podia ser revelado nas praças, e muito menos comunicado nos templos. Os que nos precederam na fé, viveram o mistério de revelar esse Cristo no martírio, nas dificuldades, dentro das suas casas, escutar a palavra, pensar em Deus, sem poder proclamar que Ele existia. Hoje nós podemos, os novos aerópagos estão abertos, que eu diga às irmãs e os irmãos, com estes 70 mil, 80 mil, é um novo aerópago. Tantos corações recebem o Evangelho, tantos corações recebem este anúncio, mas tantos corações ainda estão tímidos de proclamar que no altar verdadeiro do seu coração, agora decidiu colocar o Cristo, que não é vergonha, que não é medo, que não é um escândalo mudo porque morreu, que não é um escândalo vaidoso porque se denominou e é Filho de Deus, mas que ao experimentá-lo numa live, ao experimentá-lo no momento do ofício, ao experimentá-lo no terço da batalha, ao experimentá-lo diante da Eucaristia, vai nos tirando o medo, vai nos tirando a angústia de proclamar que no altar do meu coração tem um Deus vivo e verdadeiro que pulsa, porque eu encontrei, porque me desfiz, porque fui capaz de deixar que esta experiência não fosse uma lógica, mas na palavra que me chegou, na oração que me falou ao coração, na incessante recitação do rosário, que é palavra de Deus por excelência. A cada mistério, nós mergulhamos diante desse Deus que se revela, que não mais se esconde, que fala da sua vida para nós, que toca a sua vida em nós, que expressa o caminho que nós devemos fazer, que expressa a beleza daquilo que vamos passar. E por isso nós começamos no rosário de forma especial, na contemplação de Belém, do mistério do menino pequeno, do menino já sendo perseguido, do menino já sendo causa de luz, do menino já tendo que fugir, do menino já tendo que se proteger, mas ao mesmo tempo concluímos o rosário, apresentando que este menino cresce, este menino amadurece, e agora não se põe mais em fuga, ele agora permanece, ele assume a cruz, ele é vitorioso, ele vive e ele nos ajuda, e ele caminha conosco. Por isso que esse altar, Paulo se utiliza para falar àqueles homens. Acho bonito todos os altares que vocês construíram, inclusive aqui deusas já foram coroadas, mas eu me alegro porque encontro um altar para o Deus que é mistério, e este que pode agora alcançar os vossos corações. E qual é o Deus que Paulo revela? Revela em Jesus Cristo, um Deus que aparentemente pareceu fracassado, por isso que aqueles homens não conseguem compreender o critério de ressurreição. Não é simplesmente acreditar numa fórmula que fará o homem voltar a viver de novo, mas numa experiência que dobra o conhecimento, que inclina a razão, que transforma profundamente o coração, porque não é uma lógica que me faz entender o porquê eu adoro, é um mistério que me inclina e me faz experimentar porque que me coloco aos seus pés, porque que reconheço que nesse altar ele está sempre ali vazio, porque não há referência de uma figura tão somente, há o desejo de uma experiência para que eu não coloque outro Deus nesse lugar. E nesse tempo em que nós estamos enfrentando, partilhava com um médico que terminou a residência, está no campo de ação, e ele dizia: padre,
eu sempre pensei que a sabedoria partia da medicina. Eu agradecia a Deus enquanto fazia a residência, porque eu sentia que aquele lugar era o lugar da minha experiência. Mas eu nunca tinha me dado conta que o Deus que eu cultuava era a minha inteligência. E sabe quando, Padre, eu compreendi que aquilo tudo que eu sabia, aquilo tudo que eu estudei, aquilo tudo que eu pensava ser, passou como vã sentimento de pretensão diante da verdade que era Deus, quando eu me encontrei diante da minha mãe, com 100% do pulmão tomado, e eu, médico, atuante na área, nada mais podia fazer, a não ser me ajoelhar no leito e dizer a Jesus: recebe a minha mãe, porque eu não tenho mais nada a fazer. Esta experiência que o Espírito da verdade quer revelar aos nossos corações, nós muitas das vezes colocamos a nossa razão como culto, nós muitas das vezes colocamos os nossos problemas como culto, nós muitas das vezes queremos colocar no altar e incensar a nossa própria vontade. Esse médico descobre no leito de dor, diante da sua mãe, que todo o conhecimento que adquiriu, que toda a lógica que possuía, que tudo aquilo que com sede ele consumia, na hora de ver a sua mãe no leito, tomada, o silêncio falou. É esse silêncio que no altar se revela. É esse silêncio que no altar traz respostas. Nós não entendemos porque às vezes adoramos e a nossa vida parece que não cessa de tribulações. Nós não entendemos porque muitas das vezes nós adoramos e Deus continua levando quem amamos. Porque esse tempo difícil não cessa, porque o desemprego bate à minha porta. Nós adoramos um Deus de experiência e é na contingência da nossa experiência que esse Deus que parece mudo fala em seus sinais. No coração daquele médico, o Espírito foi a verdadeira sabedoria. Cala-te aquilo que tu sabes. Abra o teu coração que o momento da entrega da tua mãe é a salvação de muitos. Porque tu agora não vais te colocar como salvador pela medicina, mas como um homem usado pelo Espírito Santo para atuar na área que tu fores preparado. Quantas vezes nós queremos trazer a arrogância de que sabemos tanto, e o Espírito Santo nos faz cair com a cara na lama. Porque a sabedoria com a prepotência é esterco. A sabedoria com a prepotência é comida de porcos. Mas a sabedoria que se humilha, a sabedoria que se inclina, que experimenta esta verdade, esta experiência como fez Paulo, ter a coragem de ainda que ter um pouco resultado, porque na pregação dele, naquele espaço, nem todos os corações foram tocados. E quem diz que nós precisamos sair operando milagres? A palavra é semente, ali nós lançamos, o Espírito fará crescer. O Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Senhor da história. A cada coração esta semente é despertada. Olha que sabedoria bonita. Enquanto uma outra fé chegou ao meu coração, aquela senhora teve o critério de acreditar, aquele Jesus chegou primeiro. O São Francisco me socorreu primeiro, a Virgem das Dores sempre me socorreu. Eu posso ir para o culto, mas eu não vou abandonar não. Ou a sabedoria daquele médico, que quando se vê diante dessa palavra, quando se vê dessa palavra que se faz mistério, no ventre que gerou, na sabedoria que o formou, no amor que na faculdade sustentou, na comidinha gostosa quando voltava da residência, na roupinha cheirosa quando voltava, aquele homem precisava descobrir que o amor de Deus estava nos detalhes, o amor de Deus estava cuidando dele, que não era tão somente no conteúdo, mas fazendo com que aquele coração se sentisse nobre e protegido para agir na vocação que for escolhido. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que revisite hoje este espaço que pode ser um aerópago, tão cheio de informações, na nossa história tão marcado de idolatrias. Parece que há momentos que a nossa sabedoria,
ou a prepotência, ou a autossuficiência, vai tomando altares, ganhando vela e incenso, e o Espírito Santo de Deus precisa soprar, apagar todos, e naquele altar do centro, onde está o nosso coração, devolver a presença do Cristo, que significa caminhar com Ele na grutinha de Belém, cheirosinho de talco, simples e abandonado, como na cruz, abandonado, ensanguentado, ferido, machucado, mas depois redento, brilhoso, glorioso. É esse mistério que nos faz experimentar com beleza e grandeza, que tem uma voz que grita no nosso aerópago, e não é da idolatria, é do Deus que todos os dias vai desconstruir no altar comigo, que ergo para a minha vontade própria e colocando os sinais da sua vontade, que não é fácil. Quem disser que se inclinar diante da sabedoria divina é fácil, eu acredito que precisa depois me atender em uma sigilosa confissão. Porque o caminho da humildade, dobrar os joelhos até será fácil, mas inclinar o coração para uma verdadeira adoração é fazer um caminho contrário da ressurreição. É primeiro passar pela cruz, é primeiro morrer, é primeiro ferir os joelhos, é primeiro inclinar o coração, passar pela cruz dentro dessa dinâmica para contemplar de fato o que significa ressurreição. Por isso que nós não seremos capazes de compreender essa verdade enquanto o Espírito não vier e quebrar o medo que os nossos corações sentem. E onde está esse medo? No relato de Pentecostes. As portas estavam fechadas por medo dos judeus. Os nossos corações estão fechados por medo daqueles que poderão pedir-nos a cruz. Paulo foi ousado. Paulo gritou. Paulo comunicou que naquele altar tinha espaço para um Deus vivo e verdadeiro. E nós permanecemos presos na noite da traição ou já experimentamos a alegria de comunicá-lo no dia da ressurreição? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.